Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Art. 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos, na televisão. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro, em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deixa iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Segundo, o tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito, a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Art. 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do segundo do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte, redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. E, o tempo será dividido em partes iguais para utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Quarta, na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no artigo 47. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Primeiro, é vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político, redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Segundo, durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Art. 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015.
Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Primeiro, é vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Segundo, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Primeiro, é facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, o partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no segundo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o primeiro do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25%, 25%, do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, no segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. E, realizações de governo ou da administração pública, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, atos parlamentares e debates legislativos. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e segunda do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão,
por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Primeiro, no período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 minutos. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Segundo, em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Art. 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, vide Lei nº 12.034, de 2009. E, em sítio do candidato, com o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda, em sítio do partido ou da coligação, com o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceira, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarta, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por, redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. A candidatos, partidos ou coligações, ou, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. B. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro, os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Segundo, não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceiro, é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Quarto, o provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Quinta, a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Sexto, vetado.
incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Artigo 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. E, de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceiro, o impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Artigo 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4º do 3º do artigo 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, vetado. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Artigo 57. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, é proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, a violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.
incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100, por mensagem. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!